cada amiga irmã ali que veio pela primeira vez. Hoje vai ser um culto mais de ensino, mas eu preciso falar isso para eu poder falar do domingo sobre Shemitah e os ciclos de Deus. Posso ouvir um amém? Né? Para quem é mais velho da igreja, já me ouviu falar sobre Shemitah, os ciclos amplos. É a primeira vez que eu faço um estudo anual assim do calendário judaico e trazendo um alinhamento. Eu já fiz festas no começo do ano, eu sempre faço lá perto da Páscoa. Então, o que eu vou tentar exemplificar aqui? Tudo foi feito culminando em Jesus. Tudo foi feito culminando em Jesus. Amém, amados? Tudo que está no Antigo Testamento era direcionando para a primeira vinda de Jesus. Quem pode dizer amém? E tudo que ainda falta se cumprir das festas, dos calendários, culmina para a segunda vinda de Jesus. Amém, amados? Deus não deixa... deixa eu exemplificar aqui. Por que você está de blusa? Não entendi. Porque está frio. Se espera que você use outra coisa a não ser blusa no frio? Por exemplo, camiseta? Vestido? Por quê? Por quê, irmãos? Não entendi. Porque está frio, então começa a chegar maio, junho, o que a gente começa a fazer? As coisas estão guardadas, você começa a tirar, alguém faz isso ou não? Ou nem as mulheres que são mais espertas, já dá todas as coisas ali no culto de semeadura para poder comprar? Né? Eu sou homem, eu guardo assim, eu fico olhando, meu Deus, esses dias eu estava com um moletom branco que tinha 25 anos. Branco e ainda eu falei, meu Deus do céu. Não, depois eu comecei a pensar, será que eu vou virar um acumulador quando eu ficar velho? Né, que era de um evento, por isso que eu sabia 25, mas não, ele já estava batido assim, mas ok, não vou, mas vocês entenderam. Por que eu estou falando disso? Cada estação nos mostra um comportamento, quem concorda comigo? Sim ou não? Começa a chegar dezembro, o que você começa a fazer? Se preparar para o quê? Para o quê? Natal, o que mais depois do Natal? Ano Novo, férias, festas, sim ou não? Sim, então por que você está falando isso, pastor? Deus também organizou um calendário para nós. Nós não usamos o calendário judaico, nós usamos o calendário gregoriano, que a gente fala, amém, amados? Só que eu vou expor aqui um calendário rapidamente, para quê? Só para te explicar o comportamento com o nome dos meses judaicos, que estão todos na Bíblia, posso ouvir um amém? Eu sempre ministro com as coisas da Bíblia, então vou usar todas as datas, as festas judaicas muito rápido, porque eu teria que fazer isso com muito tempo para explicar, mas qual é o panorama? Nós possamos entender que Deus já deixou tudo escrito para nós. Amém? A gente só tem que aprender a como se comportar. Posso ouvir um glória a Deus? Quem vai tirar férias no final do ano? Então talvez, janeiro, fevereiro, você não fica, você gasta. Maio, junho, mas chega lá perto do final do ano, você vai receber 13º, as coisas, você começa a guardar para as férias, sim ou não? Sim. Então, o intuito é, quando eu sei discernir as estações e os tempos, eu sei como me comportar. Posso ouvir um amém? Então, vamos lá, vamos começar. Glória a Deus. Que Deus me dê graça. Vai. Então, Deus criou as estações. Gênesis 1,14 diz, disse também Deus. Não, calma, vocês estão assim, lendo muito baixinho, vocês estão... Eu estava com saudade de pregar na quinta, eu fiquei 2 quintas sem vir, na outra eu fiquei escutando o Zóio aqui, mas, né, o Zóio é o Rodrigo, não estou falando nada, né, pejorativo, é assim que a gente chama ele, mas vai, então vai, Gênesis 1,14, diz também Deus, para fazerem, ótimo, sejam eles para, pausa, posso fazer uma pausa aqui com vocês? Que hoje tem internet e rede social, isso é muito comum. Você vai ver que luas de sangue, sinais que acontecem, eclipses, eles vão sempre culminar em diversas festas judaicas. Quem já ouviu isso ou já ouviu falar? Sim ou não? Né? Começam uns burburos, coisa. Até meu amigo já ouviu isso mesmo, glória a Deus. Né? Tem que participar, culto tem que participar. Né? Uma criança levantou a mão, já ouvi. Meus filhos sabem disso de lua de sangue, eles desenham lua de sangue, né? Então, ok, outro dia, quando eu falar festas de novo, eu explico para que é sol, lua, cada um simbolismo. Mas Deus está dizendo aqui, diz também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e sejam eles para. Ótimo, então são usados para sinais? São, você pode procurar na internet, dar um Google lá, fala, luz de sangue, quando for, vai cair exatamente em Páscoa, ou em períodos sensíveis, eclipses solares também vão cair em períodos que são sensíveis ou algum sinal que está sendo simbolizado para a humanidade. Amém? Não entendi, para dias e anos, quanto mais perto está o sol, mais quente, então são usados para estações também, mas isso engloba todo um cenário de estações, vocês estão comigo? Amém, amados? Então Deus criou as estações, posso ouvir amém? Então elas falam de um comportamento que eu tenho que ter naquele período,
para uma cultura de agricultura como era a bíblica, se eu não sei discernir as estações, o que vai acontecer? Eu perco o momento de plantar, eu vou perder a minha colheita. Então, assim no geral. Vai, próximo. Foram apontadas na lei, Levítico 23, 4, 5. São estas as santas, que proclamareis no seu tempo. Então, posso fazer as festas do Senhor, ou os judeus podiam fazer as festas do Senhor fora do tempo determinado? Não, era no tempo determinado. Porque quem lembra da série que eu preguei lá em abril, eu mostrei que Jesus veio no tempo certo. Amém, amados? Ele subiu para Jerusalém num dia exatamente, ele morreu exatamente na Páscoa, ele ressuscitou exatamente na festa dos pães sem fermento. Posso ouvir um amém? Né, primícias e assim por diante. Então tá, determinados. Daí fala, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo é a Páscoa do Senhor, e assim vai a sequência. Vocês estão comigo, sim ou não? Também a gente vê essa mesma coisa profetizada, foi apontada na lei, foi Deus na criação, ela está na lei mosaica, e também os profetas falaram. Daniel 2:21 diz, é ele quem? Muda o tempo e está tudo no controle de Deus. Amém, amados? E remove. Mas está bom para a gente orar aqui pelo Brasil, em nome de Jesus. Vamos fazer uma pausa? Pai, em nome de Jesus, o Senhor está no controle de todas as coisas sobre a nossa nação. É o Senhor que estabelece, é o Senhor que remove. Nós te pedimos que tudo aquilo que não vem de Ti seja removido, tudo aquilo que é Teu seja estabelecido em retidão, paz, justiça, alegria na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado, em todas as nações da terra, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. E Ele dá e entendimento aos inteligentes. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você nunca imaginava que Daniel ia falar de você. Fala assim, sábio e inteligente. Seja profeta, em nome de Jesus. Né? Amém, amados? Culto domingo, o que eu ensinei? A primeira coisa é declarar. Olha para alguém bem bonito e fala assim, eu sou muito sábio. Né? Fala para outra pessoa, fala, eu sou muito inteligente. Em alguma coisa, com certeza você é. São múltiplas inteligências, né? Então, ok. Então, só para reforçar, vocês estão comigo, sim ou não? Consegui me fazer entender do cenário até agora? Então, Deus criou todas as coisas, Ele estabeleceu algumas festas judaicas para eles irem celebrar em datas específicas em que Ele usou coisas que aconteceram com a história de Israel para estabelecer uma data para apontar para aquilo que Ele ia fazer no futuro. Posso ouvir um amém? Ok, o próprio Daniel fala dessas coisas, Daniel que fala até do fim dos tempos, né, das semanas, ok, vamos lá, para ficar escatológico, né? E, ótimo, culmina tudo em quem? Culmina tudo em quem? Jesus. Por quê, pastor? Vamos ler o que Paulo escreve aos Colossenses a respeito dele. Pois, por meio. O quê? Não entendi, o quê? Algumas coisas. Então, o dia foi feito por ele, para ele, sim ou não? As estações foram feitas para ele, sim ou não? Sim ou não? Os tempos, os ciclos foram feitos para ele? O que foi feito para eles? Fala tudo. O que foi feito para ele? Tudo. Ele é o Senhor, o dono de tudo. Então vai. Tanto nos como na todas as coisas que podemos. E as como? Tudo foi criado por meio e para ele. E ele existia. Opa, e? Ótimo. Então, tudo está organizado harmoniosamente para com ele. Posso ouvir um amém? Amém? Que eu vou ser usado nas minhas declarações hoje, mas eu preciso explicar isso para a gente entender nosso comportamento. Posso ouvir um amém? De verdade, se você souber discernir os tempos, você se move antes dos outros. Isso vai te colocar numa posição de liderança. A Bíblia diz que a gente é colocado como cabeça e não cauda. A gente não é os que se movem quando todo mundo se move. Nós nos movemos por uma visão profética. Posso ouvir um amém? Esquecendo as coisas que ficaram para trás, então eu vou avançando. Então eu creio, eu sei que vai ser um culto de ensino e nós vamos orar por algumas coisas, mas é importante que você perceba que Jesus está em todas as coisas. Né? Quando eu olho para o calendário e vejo as coisas, eu entendo bem que Jesus está presente, que está falando dele. Né? E como eu devo me comportar na minha vida. Então vamos lá, eu vou ser rápido, em nome de Jesus, eu profetizo que vou ter que fazer em 10 minutos, eu tenho 1 minuto para cada mês. Então vamos lá. O calendário judaico começa na Páscoa. Que o Senhor coloca como o primeiro mês que Ele coloca. Por quê? Porque a saída do povo da onde? Você fala do Egito, que a saída do povo da onde? Do Egito. Que geralmente o calendário judaico ele tem de 11 a 12 meses, depende do ano para reajustar. Porque ele é um calendário lunar, então ele anda com as semanas. Amém, amados? Né? São meses de 28,
29, depende. Então, ele vai andando com as semanas, e eu não vou alongar muito, mas eu quero mostrar o que significa cada mês, e mostrar os eventos que aconteceram no decorrer da história para com o povo de Israel, para com a igreja, culminando naqueles meses. Vocês estão comigo? Então vamos começar. Quando que é a Páscoa? Geralmente é março ou abril, amém? O mês é de Nissan. Qual que é o significado de Nissan? Broto, ou início, começo, ou algo que brota. Por quê? Porque o povo de Israel começou literalmente como uma nação. Eles chegam como uma família dentro do Egito, mas eles saem como uma nação. Então a nação de Israel começou como nação quando eles são libertos do Egito. Quem pode dizer amém? Com liberdade, indo para a terra prometida. Quais são os eventos? Então, tem um monte de referência bíblica, umas 10 horas talvez para falar isso aqui, mas eu vou fazer em 12 minutos. Você não ficar preocupado, né? Então vamos lá, ó. Então a Páscoa, sai do Egito, Êxodo 12, 6. A festa dos pães asmos, logo na sequência. Êxodo 12, 15 a 20. Lembra? Separa, ninguém coma pão com fermento e as outras coisas. Depois a festa das primícias, Levítico 23, 10, 14. Por que você está falando isso, pastor? Então, ó, tudo isso foi cumprido no Novo Testamento por Jesus com a sua crucificação, morte e ressurreição. Jesus fez exatamente no dia em que durante anos, eles celebravam aquelas coisas, e Jesus foi o cumprimento de todas elas. Lembra quando eu falei das festas do Senhor em Levítico? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então não mataram nenhum cordeiro de sacrifício na Páscoa, porque tinha que sacrificar um cordeiro lá, mas entrou um eclipse, ou seja, teve escuridão nas trevas do meio-dia às 3, e era nesse horário que se fazia, então não pôde. Qual foi o único que morreu? Jesus. Tudo foi cumprido em Jesus. Por que você está falando isso, pastor? Ou onde a gente pode começar a entender essas coisas? Jesus é o início de tudo. A nossa vida realmente começa, querido, quando você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, e a tua vida começa a ter propósito. Você começa a entender a diferença das coisas, você começa a discernir entre as coisas espirituais, você não é mais um escravo. Quem pode dizer amém? Quando se celebra isso? Ali, ó, Nissan, no primeiro mês. Vocês estão comigo? Sim ou não? Então, quando eu aceitei Jesus, é a minha Páscoa, na verdade, individual. Mas, obviamente, tem um dia de celebração da Páscoa, a gente ainda celebra a Páscoa, é ou não é verdade? Embora a gente não fala muito de Jesus, fala mais do coelho da Páscoa, pensa uma história estranha, né? Meus filhos, meu Deus, como eles não foram criados, muitas coisas achavam muito esquisito, porque a gente já teve um coelho e ele não botava ovo. Ainda mais de chocolate, ele fazia outras coisas que pareciam de chocolate. Mas te garanto que não era ovo e ninguém tinha vontade de comer. Jesus é o início de tudo. Vamos para o segundo mês, vamos lá. Ok, segundo mês significa esplendor ou luz. Obviamente, depois que eu saio das trevas e entro no reino da sua maravilhosa luz, o próximo mês fala literalmente disso, é o nome, é esplendor ou luz. Deixa eu fazer um parâmetro rápido. Eu não vou poder alongar muito nesse culto, mas eu quero explicar. Quando aparecer dois nomes aqui, ó, é um nome antes do exílio babilônico e um nome depois do exílio babilônico. Amém, amados? Que tem similaridades, mas ele teve alteração no modo como os judeus escreviam isso. Então, ok, eu tento durante a palavra compartilhando. O que aconteceu em abril, maio? O maná que veio no deserto, Êxodo 16, 1. O início da reconstrução do templo, Esdras 3, 8. A segunda Páscoa, números 9 a 14. Quem não podia subir na Páscoa ou perdia, ele tinha uma oportunidade no mês do esplendor de poder se realinhar com Deus. Posso ouvir amém antes? Ou se reajustar nas coisas. Então tudo foi cumprido no tempo da aparição de Jesus ressurreto e a preparação para a vinda do Espírito Santo. Amém, amado? A oportunidade para os impuros também. O que aconteceu aqui, ó? Quando a gente pensa no cumprimento de Jesus, como se cumpre esse calendário, esse mês depois? Amados, se você for descrevendo o Novo Testamento, você vai ver, não tinha uns discípulos que estavam saindo fora? Jesus não vai lá buscar eles de novo. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Ele mantém a reconstrução. Então tudo que aconteceu no Antigo Testamento, a gente tem a figura exata acontecendo na história. Quem pode dizer amém por isso? Não é legal saber isso, sim ou não? Enquanto aconteceu algo com a nação de Israel, depois foi para a sua igreja, ele pegando aquelas figuras e fazendo aquilo acontecer novamente. Eu estou conseguindo me fazer entender, Lô? Você que é jovem? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Tá muita informação? Só falta mais 11. Senão eu paro e já oro aqui. Posso continuar? Tá bom, então vamos orar. Pai, um dia eles vão usar isso aqui. Para mim pareceu tão divertido. Você está gostando, Lucas? Estou lendo aqui, né? Está conferindo se eu estou falando da Bíblia mesmo? Né? Amém.
Depois, quando eu mostrar o panorama geral, vai fazer entendimento para nós. Amém, amados? Do nosso comportamento e preparação. Por que é o cerne de eu falar os ciclos de Deus para vocês? Porque, uma das coisas que assusta as pessoas, principalmente o novo crente, é quando ele descobre que Jesus vai voltar e vai buscar a gente. É verdade. Eu me lembro, a primeira vez que eu assisti um filme de arrebatamento, ele é meio estranho o filme, mas tudo bem. Mas eu me lembro um dia que eu acordei à tarde lá na minha casa, era umas 2:30 da tarde lá, eu era jovem, devia ter uns 15, 16 anos, né? Não estava tão firme com Deus assim. Eu me lembro um dia que eu acordei, não estava meu pai, não estava minha mãe, não estavam meus irmãos. Falei, pronto, Jesus voltou e eu fiquei. Não sei se alguém já teve algum episódio parecido de coisa assim, mas isso não tem que ser um motivo de medo para nós. E quando eu entendo os ciclos, as estações de Deus, igual eu quero tentar explicar nesse culto aqui, você vai ter o discernimento de como você deve se comportar em cada estação. Posso ouvir um amém? É claro que ninguém sabe o seu dia nem a hora. Mas o Senhor fala que Ele deixa os sinais bem claros dos tempos. Quem pode dizer amém? E que para nós, para a igreja, Paulo fala para a carta ao povo de Tessalônica, que não é surpresa nem nada. Jesus está voltando. Amém, amados? Se ele seguir o padrão das festas, já falei isso em abril, ele vai seguir também o padrão depois. Mas eu quero mostrar a chave que existe nos meses. Vocês estão comigo? Então, o que é um mês de Ziv ou Iar, que a gente chama depois? É esplendor, antes da Babilônia, e depois fala luz, né? Ele simboliza libertação, então ele nos leva para a luz. Então, eu sou liberto em Cristo Jesus, e eu entro num ciclo de luz, de resplendor. Quem pode dizer amém? Vai, próximo. Vou acelerar. Silvan significa estação, tempo ou tempo da colheita. Qual que é o período? Maio ou junho? Qual que é a festa que acontece? E depois do primeiro dia da festa das primícias contarão 7 semanas ou 49, ou a festa das semanas, que vai culminar na festa de, você fala Pentecostes, na festa de Pentecostes ou da colheita do trigo, Shavuot ou Pentecostes, Levítico 23, 15 e 21. É a festa da colheita dos primeiros frutos do trigo e da entrega da Torá no Monte Sinai. O que simboliza isso no Novo Testamento? Tudo cumprido no Novo Testamento. A igreja com a descida do Espírito Santo e com a lei escrita através, não mais numa pedra, mas em nossos corações, como profetizaram os profetas, como Deus sempre quis fazer. E eis que o Espírito Santo descerá sobre vós e habitará dentro de vós, e Ele vos ensinará todas as coisas, assim como a lei, a Torá, era para o ensino. Quem pode dizer amém? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então, nesse mês, ok, é estação, ele significa estação, tempo ou colheita do trigo. Tem tudo a ver com tudo que já aconteceu. Vocês estão comigo, amados? É o tempo da colheita. Porque, primeira pregação de Pedro, 5.000. Um dia depois, outros milhares. Amém, amados? É o tempo da colheita, é a estação da igreja. Ou é o nosso tempo? Quem pode dizer amém? O nosso tempo, não é a igreja quem mais é perseguida? Se você for avaliar os judeus, a igreja são os mais perseguidos em toda a história moderna desde Jesus. Pega lá, número de mortes, cristãos são os que mais morrem. Mas a igreja sempre cresce. Amém, amados? E assim segue, ok. Então, vai, deixa eu... Cumprido na igreja, Atos 1, deixa eu acelerar. Vai, a outro é Tamuz, significa vegetação. Tamuz, ele vem de um deus Tamuz, que inclusive em Ezequiel ele fala que a gente não deve adorar Tamuz. Mas Tamuz significa vegetação. Vocês estão comigo aqui, amados? A imagem é essa, para eu simplificar. Mas vamos lá, o que acontece nesse período? A quebra das tábuas da lei, que aconteceu porque eles fizeram um bezerro de ouro. É o cessar das ofertas diárias no templo, é o rompimento das muralhas de Jerusalém pelos babilônios, e no mesmo período, no mesmo mês, olha a história de Israel, no mesmo período que começou o cerco de Jerusalém no primeiro templo, o segundo templo também é destruído no mesmo período, né? Mas é só coincidência, entendeu? Não tem nada a ver com Deus, nem nada, é por um acaso aconteceu isso, ou não, amém? Né? Começou o cerco, né? Depois ele é destruído no próximo mês, ou nesse período, em julho, na verdade, que cai no nosso calendário. Então, ele é um tempo de quê? De jejum, ele é um tempo de se consagrar. Por que, pastor, que aconteceu todas essas coisas que foram ruins, e qual é o cenário? Cadê o Rodrigo? O Rodrigo saiu daqui só porque eu ia perguntar coisa para ele. Lucas, vai ter que ser você. Tá bom o trio aí, ó. Lucas, Adeildo e João. Adeildo, você conseguiu uma boa esses dias. Está de parabéns, mas tua esposa não está do seu lado. Vou dar mais uma oportunidade. Lucas, Adeildo e João, vai. 5 segundos para vocês orar. Deus me ajude, vai. Vamos lá. Lucas, pensa comigo, tá? Primeira menção significa Tamuz,
que é um Deus que é idolatrado, olha todas as coisas ruins que aconteceu, e significa vegetação. O que te lembra? Fala, Deildo. Volta lá no começo da Bíblia, bem lá no começo da Bíblia. Vai, Lucas, estou tentando ajudar. Hã? Não, quase. Mais para frente, um pouquinho para frente. Capítulo e meio para frente. Opa, vai, Lucas. Não entendi, fala alto. Perfeito, Lucas. Palmas pro Lucas, foi bem demais. Eles usam a vegetação para cobrir a sua nudez. Ou seja, quando entra vergonha, vocês estão aqui comigo, amados? Quando entra vergonha, quando entra esse cenário, qual é o cenário que acontece? É literalmente todas as vezes que Israel se desvia de Deus, ou vai idolatrar outras coisas, ou parte para um outro lugar. Vocês estão comigo? Amém, amados? Óbvio que a destruição do templo foi profetizada por Jesus, né? Fala, Jerusalém, eu queria colocar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês fazem o favor de querer não me reconhecer nesse tempo, endurecer o seu coração, não é verdade? E chorou o Senhor por Jerusalém. Então, ok. O que é o comportamento desse mês, junho, julho, ou do que fala, né? É um tempo de jejum, é um tempo de consagração dos jejuns que aparecem no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, do 8:18, principalmente fala disso. Qual é o intuito disso? É eliminar a idolatria e nós nos achegarmos para Deus. Junho, julho. Vocês estão comigo? Vai, próximo. Vai. O outro é o mês de Av, que significa prantear ou chorar. É julho e agosto do nosso calendário. O que aconteceu? A destruição do primeiro templo, exatamente, né? Porque começa o cerco, depois ele é destruído. A destruição do segundo templo pelos romanos também é. O decreto de Deus impedindo a entrada na terra prometida. Ou seja, vocês não se comportaram, vocês não viram, mas vocês não vão entrar na terra prometida, ou seja, é um tempo de prantear, e a expulsão, depois eu peguei só um dado histórico que é importante também, a diáspora espanhola, de quando eles expulsam os judeus de Jerusalém, também por uma simples coincidência, né, obviamente, só pode ser coincidência, exatamente no mesmo mês que aconteceu todas essas coisas na história do povo, aconteceu também nos tempos modernos, amém, amados? Qual é o comportamento? É um tempo de prantear, jejuar e se consagrar. Qual é o intuito? Eliminar e nos achegarmos a Deus. O pranto nos faz rever as coisas. Amém, amados? Amém? Mas quem semeia com pranto, colhe com júbilo. Graças a Deus. Ok, vamos andando. Agosto, setembro ainda. Elu, mês que acabamos de passar esses dias aí, né? Que significa o quê? Colheita ou purificação. O que aconteceu nesse período? A reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias 6,15. É um período de autoexame, de arrependimento e de a preparação para as grandes festas. Por quê? Vai chegar com as festas? As festas das colheitas. Esse intervalo que tem dessas duas coisas que ficam meio obscuras ou parecem ruins, ela simboliza essa questão. Então, uma estação para que nós possamos voltar para Deus, focar as coisas em Deus, os direcionarmos em Deus. Por que você está falando isso, pastor? Porque agosto ou setembro, depois de setembro, entra o período que é o mais intenso, que nós vamos entrar a partir de agora. Literalmente o nosso calendário também, mesma coisa agora, amém, amados? Nós estamos no primeiro mês, depois eu falo, a gente vai entrar nessas estações. Então, o nome era Etanim, e depois virou Tishrei, que significa constante. Depois do exílio, ele tem o nome de início, né, esse mês, porque é depois que saem do exílio da Babilônia, então é o primeiro mês, é o início das coisas de novo para nós. Até porque quando você avalia... Tá, muita informação, mas eu vou dar para deixar gravado, pode ser? Porque quando você usa a contagem das informações e fala, e de tal a tal, do exílio a tal, amém? Quando a gente vai lá para Mateus, nessas, não vão avançar, senão vai ficar muita informação. Estamos felizes aqui, vai. O que acontece? Fala, vai, lê comigo. Festa das trombetas, não vamos falar referência, vai, mas está na Bíblia. Dia da expiação, depois, tabernáculos, né? E depois, assembleia solene no último dia de tabernáculos, depois consagração do primeiro templo, primeiro livro de Reis 1:8-2. Então Jesus, ele declara numa dessas festas que ele é a água viva, amém, amados? Ele fala também que ele é a luz do mundo. No dia da expiação, ele é explicado na carta aos Hebreus como o dia que Jesus, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, entra no santuário para sempre. Qual a importância de todas essas coisas? Vocês estão comigo? Então vou fechar os anos e já vou acabar, já estou quase acabando. Olha para quem está assim, ela fala, vai servir para alguma coisa, irmão. Olha, ponto, a pessoa fala, o pastor é bem prático, eu tenho certeza, né? Nos mantemos constantes em Deus, que significa o quê? O que significa o nome do mês? Constante ou início.
Tá, vamos lá. Sheshvá ou Bu, que significa produzir ou colheita, né? Que é outubro ou novembro, ou também 8, né? Novo começo, ou 8º mês, que é outubro ou novembro. É a conclusão do primeiro templo, primeiro livro de Reis 6:38, e é o início das chuvas de outono, essenciais para a agricultura de Israel. O que é o simbolismo desse período, desse mês, outubro, novembro? Produzir e reiniciar. Amém, amados? Amém? Porque está vindo as próximas coisas, é tudo a ver com a agricultura. Depois o próximo mês é Kislev, que significa cheio ou espesso, que é novembro ou dezembro. Jesus em Jerusalém durante a festa da dedicação do templo, né? Ele estava trazendo o ensino, tem essa passagem em João 10, 22 a 23. João fala de algumas festas judaicas e alguns costumes judaicos dentro da estrutura do Evangelho de João. E a referência são as chuvas fortes e as nuvens do inverno. Ou seja, chuvas e abundância, porque vai vir a colheita. Vocês estão comigo? Estou quase acabando. Espera aí. Tevet significa barro ou lama por causa do cenário que se dava das grandes chuvas, né? Que é dezembro ou janeiro. É o início do cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, segundo Reis 25:1. Quando Esther é levada ao rei Assuero, Esther 2:16. Peguei as datas que falam dos meses na Bíblia, né? E também é uma estação úmida e chuvosa de inverno. O que é o nome do mês? Barro ou lama, ou o simbolismo que existe para nós é da chuva dos céus, que mostra barro ou lama. Nós somos feitos do pó da terra, a abundância. Posso falar disso rapidamente, sim ou não? A abundância revela quem você realmente é. Tem gente que fala que o dinheiro corrompe as pessoas. Dinheiro não corrompe ninguém. Dinheiro só mostra quem você realmente é. A abundância faz com que você mostre quem você realmente é. Se vem abundância sobre a sua vida, você é uma pessoa de coração puro, você abençoa os outros, você recebe mais pessoas, você amplia, você semeia. Tem gente generosa, sim ou não? Que cresce, você vai vendo crescendo em generosidade? Sim ou não? E tem gente também que, quando tem o poder das coisas, meu Deus do céu. É ou não é verdade? Né? É o feinho que você fala, era tão bonzinho quando não tinha nada. Na verdade, só não tinha oportunidade. Ele ganhou um pouquinho, agora quer humilhar os outros. É assim, é a verdade. Então, aqui o exemplo é bem claro. A abundância, mas eles chamam de barro ou lama, de quando há abundância, quando há chuva dos céus, a gente vê realmente como as pessoas são expostas. A glória mostra quem a gente é. Aquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas. De verdade. Tanto que a Bíblia fala que a pedra ela pode vir e virar o fundamento, ela pode vir em alguém e despedaçar. Quando Pedro encontrou Jesus, Jesus mostrou a sua glória e a abundância, ele teve a grande festa. Qual foi a atitude de Pedro? Senhor, eu sou pecador. Foi na abundância. Estou conseguindo fazer entender? Então vamos lá, próximo. Estamos quase acabando, já estamos em janeiro e fevereiro. Shevat, que significa bater, né, ou batida, por causa dos ventos que tinha. Ramo, ou seja, tem tudo a ver com a agricultura, com as árvores, que venta muito nessa situação. Ou cajado, janeiro e fevereiro. Mensagem profética de Zacarias, uma das primeiras profecias dele, Zacarias 1:7. E é uma estação de vento e chuvosa, associada ao brotar as adversidades, geram a nossa continuidade aqui. Amém, amados? É um tempo de ventos, chuvas e direcionamento. Amém, amados? É o comum dessa estação, que significa o nome do mês. No hebraico tudo é muito prático, tem que ser claro. Então eles usam as estações para mostrar. E depois o próximo mês, Adar, que daí pode ser 1 ou 2, quando o ano é bissexto para eles, né, para corrigir o calendário. Adar 1 e Adar 2, que significa o quê? Escuridão. Fevereiro ao março é o Purim, ou a libertação dos judeus de seus perseguidores, por Esther 9:20, e o povo consegue lutar. Quem pode dizer amém? Né? Lembra do decreto que é colocado? E Amã faz um decreto que mate todos os judeus, Esther intervém, faz um jejum e o povo é liberto. Isso que acontece, Amã cai na sua própria. Então é um dia de festa, alegria e troca de presentes. Você vê que interessante, embora o mês signifique escuridão, ele é um período de celebração, porque foi um período difícil para eles como povo, que eles estavam prestes a morrer, mas algo aconteceu. O que isso fala para nós profeticamente, pastor? Na escuridão, a gente não foi chamado a viver por vista. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo, seu bordão e seu cajado me consolam. Quem pode dizer amém? Estou citando um texto bíblico. Então, quando nós não vemos, nós vivemos por fé. É mais fácil quando você não tem nada do que quando você tem alguma coisa. Porque quando você tem alguma coisa, você começa a se apoiar na capacidade que você tem de fazer, ao invés de crer que Deus pode fazer algo poderoso.
Muitas vezes a gente entra nessa luta e acaba fazendo as coisas sem fé. E sem fé é o quê? Possível agradar a Deus. As realizações muitas vezes não vão ser iguais às que o Senhor tem. Meu Deus, 40, mas eu estou bem. Tá, vou fechar. Vou sentar aqui na frente aqui. Quem está me filmando lá é MK? Então ótimo, vou sentar, não vou aparecer, mas não tem problema, tá bom? Você filma lá à frente. Então vamos lá. Vocês estão comigo? Como eu coloquei a estrutura aqui? Vamos começar aqui? Pode ser? Primeiro mês, que para nós é março, abril. Vocês estão comigo? Então, toda a história do povo de Israel foi sendo construída. Tá? Ela culmina onde? A Páscoa é o primeiro do calendário religioso, e depois aqui é o primeiro do calendário civil, que é igual a gente está agora, amém? Que é o ano novo, o Hanukkah, que os judeus comemoram agora, que alguém deve ter visto alguém na internet falar ou alguma coisa. Mas por que você está explicando isso, pastor? Então, Jesus cumpriu tudo que ele tinha que cumprir nesse mês de início. Quem pode dizer amém? Ele trouxe todas as coisas à luz. Ele determinou os tempos. Ele eliminou toda a idolatria. Amém, amados? Aí ele coloca em um tempo de prantos, de colher e de se purificar, para nesse mês ser constante e um novo começo. Por que você está dizendo isso, pastor? Agora eu vou na ousadia, mas eu corroboro com muitos teólogos. Vocês estão comigo? Se Jesus fez tudo o que ele fez, da sua obra redentora, exatamente nos dias das festas. Exatamente nos dias das festas. Vocês estão comigo? Se os nomes do calendário judaico têm uma ordem dos meses acontecerem, tem um significado de acordo com como se comportava a terra. Se as estações foram feitas e os luzeiros como um sinal para nós. Quem está aqui comigo? E por lógica, ele foi indo exatamente dia de festa, desde as primeiras festas. Quando provavelmente vai ser a volta de Jesus? Eu vou te explicar. O que a gente fala que Jesus vai voltar quando tocar o quê? A trombeta. Que mês que é a trombeta? Aqui, ó. As festas judaicas que acontecem agora, nesse mês que a gente está, outubro, amém, amados? Setembro, outubro, elas entram em trombetas. Já expliquei isso, festa da lua nova. Ó que coisa interessante, ninguém sabia quando ia começar trombetas. Eles ficavam olhando para o céu, quando entrasse a lua nova, anunciava trombetas. Aí entrava, amém, amados? Entrava Yom Kippur, entrava tabernáculos, ele ia um tabernáculo lá com Deus. Paulo depois usa essa analogia, e ao ressoar da trombeta, e depois você vê isso repetido diversas vezes na Bíblia. Estou conseguindo me fazer entender? O que eu quero explicar para você? Vocês estão comigo? Então, como eu me comporto em cada mês, se eu quiser usar o padrão profético e bíblico do meu comportamento? Vocês estão comigo? Eu sou salvo. Amém, amados? Você também? Amém? E aqui a gente vê bem essa lógica. Então, Páscoa é o início, as coisas vão à luz, os tempos são determinados, eu elimino a idolatria, eu choro quando eu elimino a idolatria. É doloroso mudar, quem pode dizer amém? Sim ou não? Deixar as coisas que eu tinha prazer, mas depois eu tenho a minha colheita e a minha purificação. Para quê, pastor? Para que eu me mantenha constante, para que eu tenha um novo início. Se eu andar nesse padrão dos meses do ano, me comportando dessa forma na minha postura para com Deus, eu vou literalmente estar me comportando conforme o calendário que está na Bíblia, que está escrito, fala que eu devo me comportar. Por que você está falando isso, pastor? A chance de eu estar bem quando Jesus voltar é ótima. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Porque eu sei discernir os tempos. Essa é uma estação que está acontecendo, eu devo voltar, refazer. O nosso ciclo de vida deveria andar nesse padrão. Como, pastor? Quem foi salvo? Amém? Então vamos andar nesse padrão? Pastor, Jesus não voltou em setembro, outubro. Glória a Deus, eu vou fazer o quê? Produzir e colher. Eu vou ter um tempo cheio ou espesso. Eu tenho que rever as coisas quando a plenitude vier sobre a minha vida. Amém? Posso ouvir o amém, amados? Né? E depois, o que eu tenho que fazer? Deixar o vento, bater, ramo, cajado, direcionamento. Eu passo por uma fase de fé de novo, de rever meus conceitos, de acreditar de novo, e eu entro num outro ciclo de Deus de libertação. Estou conseguindo fazer entender? Que eu queria tentar mostrar, antes de mostrar os ciclos anuais, que eu vou falar de coisas proféticas, é tentar mostrar para você que tudo na Bíblia está dizendo em como você deve se comportar. Quem pode dizer amém? Você tem que estar bem com Deus todos os dias, porque você não sabe quando é o dia que você vai ser recolhido. Mas o que eu estou querendo dizer é que como a gente deveria se comportar como igreja é não se distrair e não sair das coisas. Eu não estou judaizando a igreja, eu não estou falando que a gente tem que celebrar as festas, embora as festas são do Senhor. Quem pode dizer amém? Mas eu quero te dar o discernimento que a Bíblia deixa bem claro como eu devo me comportar. Quem pode dizer amém?
Chega perto de setembro, outubro, amado, não fuja da igreja, tenta se acertar com Deus. De verdade. Um dia se acerta. O ideal é que você ande sempre bem, que você não sabe o seu dia. Mas é óbvio que há uma expectativa, eu sempre tenho, quando eu falar Shemitah e os ciclos, domingo, aí eu falo mais as outras coisas. Mas eu consegui me fazer entender hoje? Sim ou não? Deu para entender o comportamento que Deus espera na nossa postura para com os tempos e as estações? Né? Ok, então acabando. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Qual é o tempo para nós como igreja? Jesus fala das estações para nós. Posso? Vamos lá. Opa, voltou. Vocês que passaram ou eu que passei? Volta lá, por favor, Samuel. Põe no último. Ótimo. Eu que passei, Samuel, para o último ou você passou? Fui eu? Então perdão. Olha lá. Olha lá, ó. Jesus nos falou desse tempo. Qual? João 4,34. Ele falou para eles, para os discípulos. Disse Jesus. E o quê? E em realizar a sua obra. Dele fala assim, ó, não dizeis vós que até a colheita, mas Jesus fala assim, eu porém vos digo. Para a ceifa. O que Jesus fala assim, ó, para nós como igreja, o tempo de colher é sempre. Amém, amados? Em todas as estações, mas também de colher em vidas. Quem pode dizer amém? Como pastor, qual é o meu comportamento todos os meses, em todo o tempo, independente das estações? O que Jesus ele fala com muita clareza, qual é o comportamento que eu tenho que ter? Qual é o comportamento, pastor? Fazer a vontade daquele que me... E realizar a sua obra. Que parece que não, mas os campos estão sempre brancos. Posso ouvir um amém? Ganhe alguém para Jesus. Traga alguém para Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados? Invista nisso nós como igreja. Depois vai lá os slides, as coisas. Alguém faz um post bonitinho da comunicação explicando os meses, pode ser? Né? Para todo mundo acompanhar assim. Mas adote esse padrão na sua vida. Não estou falando nada fora da Bíblia, não estou inventando nada. Posso ouvir um amém? Eu dei os versículos para vocês. Mas se eu pudesse andar num padrão de comportamento, eu andaria nesse padrão de comportamento. Chega a determinadas estações, se humilha, se ajusta, volta a produzir. Amém, amados? Andando com comportamento, o que Deus fazia era usar as estações do ano para eles. Então, por que era o tempo de produzir? Porque estava chovendo, tinha que mexer na terra. Eles iam lá e produziam, dava as últimas chuvas, secava, amadurecia os frutos, eles iam lá e colhiam. Eles se comportavam conforme aquilo que o Senhor estabeleceu. Nós não podemos sair disso em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? E andar no comportamento das coisas que Deus tem. A gente precisa de arrependimento? Precisa. Precisa de produzir? Precisa. Precisa algumas vezes tirar os ídolos das nossas vidas? Sim ou não? Precisa. Algumas vezes algumas coisas expõem coisas nossas? Claro que expõem. Não é verdade? Vamos orar? Quero fazer 2 orações em nome de Jesus. Primeiro, se você está aqui pela primeira vez, quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Só falar comigo uma oração. A Bíblia fala que aquele que declara com seus lábios, crê no seu coração, será salvo. Então eu quero fazer essa oração com você. Você está aqui pela primeira vez, ou está afastado dos caminhos do Senhor, não tem convicção da sua salvação, repete uma oração comigo, dizendo, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz?